O império não nasce do barulho das espadas, mas do silêncio ensurdecedor de quem espera o inimigo morrer de fome. Em 1326, a cidade bizantina de Bursa não era apenas uma fortaleza. Era o último suspiro de Roma no Oriente. Lá fora, os nômades de Asman primeiro não tinham pressa. Eles tinham o tempo. Os bizantinos tinham apenas as paredes. O poder é uma ilusão que se desfaz quando o estômago reclama. O que a coroa não pode prover. Por 10 anos, os portões de Bursa permaneceram trancados, transformando a joia da Anatólia em uma prisão de luxo. Constantinopla enviava promessas em pergaminhos, mas nunca soldados em navios. Abandonar uma fronteira é assinar o testamento de um império. A lógica de Asman era geométrica. Estrangular as rotas de suprimento, até que o ouro perdesse o valor diante de um saco de grãos. Enquanto as torres permaneciam intactas, a fé na autoridade bizantina desmoronava sob o peso da realidade. Mercados que antes fervilhavam com sedas e especiarias, agora eram corredores de murmúrios e trocas desesperadas. Rumores corriam às ruas. Os otomanos ofereciam ordem onde Bizâncio oferecia apenas impostos e fome. O paradoxo da segurança é que a muralha que protege o corpo acaba por isolar a alma do auxílio necessário. Em abril de 1326, o governador Sarós percebeu que governava uma cidade de mortos-vivos. A rendição não foi assinada com sangue, mas com o reconhecimento da irrelevância imperial. Bursa caiu sem um assalto final, entregue pelas mãos de quem preferia a vida ao orgulho de uma capital distante. Orã, o filho de Asman, entrou na cidade não como um saqueador, mas como o herdeiro de um novo mundo. Onde as águias romanas recuaram, o crescente otomano encontrou seu primeiro solo firme para crescer. Bursa tornou-se a capital de um império que duraria 600 anos, provando que a paciência é a arma mais letal da história. A queda de uma cidade é o nascimento de uma era. O fim de um cerco é o início de uma expansão. A história nos ensina que muros não salvam nações quando os governantes perdem a conexão com seu povo. O cerco de 10 anos foi a agonia lenta de um sistema que se acreditava eterno e inabalável. A segurança das rotas comerciais, agora, dependia da lealdade aos novos senhores da terra. O cotidiano mudou. As orações mudaram de língua, mas o medo finalmente deu lugar à estabilidade. Bursa não foi conquistada pela força bruta, mas pela incapacidade de Bizâncio de ser presente. O paradoxo da vitória de Orã é que ele herdou uma cidade que só se rendeu porque foi destruída por dentro. Quando o centro não pode mais sustentar as bordas encontram um novo centro. A resistência de Bursa foi heróica, mas sua queda foi uma lição pragmática sobre o custo da negligência. A geopolítica da Anatólia mudou para sempre naquele abril. O fim de Roma era o amanhecer de um novo mundo. O silêncio do cerco foi substituído pelo martelar da construção de uma nova identidade nacional. Onde antes havia o desespero do isolamento, agora havia a ambição de quem olhava para o futuro. O colapso da autoridade em Bursa foi o primeiro dominó de uma sequência que terminaria em Constantinopla. A humilhação de um império milenar é escrita nos rostos de quem foi deixado para trás. O nascimento de um império exige a morte de uma esperança antiga. Os otomanos trouxeram uma nova lógica onde o território é o que se pode manter, não herdar. A história de Bursa é a história de qualquer poder que se torna burocrático demais para sentir a fome de seu povo. O cerco foi o ensaio geral para o fim do mundo medieval como o conhecemos. A sobrevivência é a única ideologia que resta quando as muralhas param de filtrar o medo. O destino de Bursa foi selado no momento em que a primeira carroça de trigo foi desviada. A força de um conquistador reside menos no seu exército e mais na fraqueza do seu antecessor. O legado de 1326 ainda pulsa nas pedras daquela cidade. Aprendemos que a ausência de um líder é o convite mais tentador para um novo mestre. Quem hoje está cercado sem perceber, esperando o tempo fazer o trabalho das armas. O império que nasceu aqui começou com um sussurro de fome e mudou o eixo da terra. Se o poder é um ciclo de fomes e banquetes, quem estará à mesa amanhã?